iniciada. Então hoje o tema é sobre maçonaria. Hoje então vamos explicar para vocês o que foi essa maçonaria, quando surgiu, os diferentes tipos de maçonaria. Vocês já ouviram falar da Grande Loja, já viram falar da Grande Oriente, o que significa isso, qual é a relação da maçonaria com a igreja, se não tem relação. Essa está entrando aqui, estamos começando agora essa. Tá. Boa noite. Boa noite. Então hoje... Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então nós vamos hoje então falar sobre essa temática da maçonaria. A ideia nossa é sempre, como foi a Inquisição, como foram outras temáticas, protestantismo, a nossa ideia... Milena está entrando? Boa noite, Milena. A nossa ideia não é julgar, é entender, tá? Estamos começando agora, que está entrando, Elvira, Milena. Então, a nossa ideia em relação à maçonaria hoje, o estudo é entender e não julgamento, como nós fizemos já com outras temáticas e que nós postamos aí para vocês. Tá? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a maçonaria que nós conhecemos hoje, essa forma que conhecemos hoje, ela é do século XVIII. Tá? Então, a gente fala dessa maçonaria moderna. Os inícios, né, vamos dizer, o início da maçonaria foi aí no início dos anos do século XVII, 1717, depois a constituição da maçonaria em 1723. Mas a gente tem que voltar lá na Idade Média para entender, vamos dizer, as raízes da maçonaria. Se a maçonaria, que nós chamamos, essa maçonaria, nós chamamos de especulativa, se ela é moderna, nós temos, vamos dizer, uma maçonaria operativa lá na Idade Média, quer dizer, o início, as raízes estão lá na Idade Média. Como é que funciona isso? Mas antes, vamos trabalhar o termo, de onde vem esse termo maçonaria? Onde surgiu esse termo? O termo maçonaria, ele está ligado a uma palavra em inglês chamado free mason. Free quer dizer livre, mason pedra. Pedra livre seria mais ou menos a tradução. O que significa pedra branda. Por que pedra branda? Porque era a pedra que você trabalhava ela, a pedra que você construía casas, a pedra que você construía igrejas na Idade Média. Então é uma pedra mais mole, essa nossa pedra chamada calcária, em que você pode trabalhar essa pedra para você fazer aí casas, igrejas, palácio, muro. Então o homem na Idade Média que fazia esses serviços, ele era chamado de freemason ou canteiro. Até hoje é assim. O canteiro hoje é aquele homem que trabalha com blocos, né? Ele trabalha os blocos para fazer as igrejas. Essas igrejas, boa parte das igrejas de Ouro Preto foi feito dessa forma, através desses canteiros, que seriam na verdade pedreiros. Então, vamos já dizer assim, que a maçonaria tem uma grande ligação com os pedreiros da Idade Média. Tá? Esses pedreiros na Idade Média. Uma coisa importante que na Idade Média, os pedreiros, eles participavam de uma coisa chamada aí de corporação de ofício. Seria uma espécie de sindicato hoje. O que eram as corporações de ofício? Na corporação de ofício, era um serviço passado de pai para filho, ou muitas vezes alguém pagava para aquele mestre. Vou estar entrando aqui. Alguém pagava para aquele mestre ensinar para alguém o serviço. Então, no início, né, lá na Idade Média, você tinha essas corporações que eram 3 grupos. Os mestres que ensinavam, os companheiros, quer dizer, outros mestres, né, e os aprendizes. Então, os mestres, os companheiros e os aprendizes. Então, era passado de geração em geração ou através de pagamento esses serviços. E ali se mantinha a qualidade do trabalho, se mantinha os preços, né? Esses grupos que participavam da mesma corporação tinham que manter certa qualidade, certo preço. Então começou assim. E o interessante é que eles juravam em nome da Trindade cristã, não ensinar o segredo da profissão. Já estou adiantando para vocês que quando vai nascer o segredo, tá, da maçonaria. Então na Idade Média, eles prometiam em nome da Santíssima Trindade que não passaria o segredo da profissão se não fosse dessa forma, se não fosse através dos filhos ou se alguém pagasse por isso. E eles guardavam as ferramentas nos barracões
que eles chamavam de lojas. Por isso que até hoje chama-se loja maçônica. Então as ferramentas que eles trabalhavam como pedreiro, o cinzel, por exemplo, a malha, tudo isso eles guardavam nesses barracões de nome loja. E só tinham acesso a esses barracões, a essas lojas, os mestres. Só os mestres podiam entrar nessas lojas para pegar essas ferramentas, tá? Para ninguém trabalhar com essas ferramentas. Muito bem, então, vamos dizer assim, que embora a maçonaria, essa que nós conhecemos, tá, atual, seja moderna, seja do século XVIII, ela tem suas raízes presas lá na Idade Média, com os pedreiros, chamados aí de canteiros. Até hoje, quem trabalha com pedreiro, essas coisas, fala assim, vamos trabalhar ali num canteiro de obra. Depois fala canteiro de obra. Até hoje, né, já ouviu falar essa palavra, canteiro de obra. Porque no canteiro de obra é onde se quebrava as pedras, onde se trabalhava as pedras e tudo mais. Então a palavra maçonaria, a origem dela está ligada aí à palavra. Maçonaria quer dizer pedra mole, pedra, vamos dizer, pedra branda, pedra que você consegue trabalhar. Não esqueça dessa informação não, porque para o maçom, o ser humano ele é uma pedra, uma pedra mole que pode ser trabalhada. Não esqueça essa informação não, tá? Então para a maçonaria, o ser humano é como essa pedra, que deve ser trabalhada para melhorar cada vez mais. A maçonaria tem esse objetivo, tá bom? Então falamos aqui um pouco dessa origem medieval da maçonaria. Era grupo religioso? Não, não era grupo religioso. O que era maçonaria na Idade Média? Pedreiros, corporação de pedreiros, grupos de pedreiros, tá? E que usavam aí o nome maçonaria, maçom, quer dizer, pedra mole. Vamos continuar um pouco mais aqui para a gente entender o que aconteceu. Lá na Inglaterra no século XVIII, XVII, XVIII, vocês já viram isso aqui comigo, havia muita guerra religiosa. Você tinha muitos grupos brigando na Inglaterra por religião. Católicos, anglicanos, calvinistas, luteranos. Então esses grupos eles não se toleravam. Ora quem estava no poder eram os católicos, ora quem estava no poder eram os anglicanos, ora eram os luteranos. Então havia muita briga na Inglaterra por questão religiosa. Então vai surgindo na Inglaterra, nesse contexto de muita intolerância religiosa, vai surgindo a necessidade de se criar vamos dizer assim, um contexto de tolerância. Ninguém aguentava mais aquelas brigas, eram muitas brigas por religião. Então começa a surgir em alguns homens na Inglaterra essa ideia de se criar um elo de tolerância entre as pessoas, independente da religião que elas professavam. Então, a pergunta era essa: não é possível a gente se tolerar, mesmo pertencendo a religião diferente? Não é possível um contexto de amizade entre nós? Essa era a pergunta que surgia no século XVIII diante de tanta intolerância. Existiam aí 4 lojas de pedreiros, e essas lojas recebiam um nome engraçado porque elas se reuniam em tabernas. Tabernas é lugar onde se bebia, né? Onde se bebia, se encontrava mulheres. E esses homens dessas lojas, né, desses pedreiros, bebiam cada um em uma taberna diferente. Uma taberna chamava-se o Pato e a Grelha. Olha o nome muito engraçado, o Pato e a Grelha. Uma outra loja chamava-se a Coroa, da Inglaterra, né? A outra chamava-se a Macieira. E a outra se chamava o Copo e as Uvas. Todas tabernas. Seriam 4 bares, vamos dizer assim, 4 bares. Esses homens, então, eles decidiram, dia 24 de junho, essa data é importante também, 24 de junho, você, quem é católico sabe, 24 de junho é dia de São João Batista. Dia 24 de junho de 1717, eles decidiram unir essas 4 lojas e criar uma grande loja. Está surgindo então na Inglaterra em 1717 a famosa Grande Loja Maçônica, tá? 24 de junho de 1717, a Grande Loja Maçônica surgiu a partir da fusão de 4 outras lojas, tá? E aí, 1717, 5 anos depois, 1723, um pastor de nome James Anderson, esse pastor decidiu então criar o livro das constituições da Grande Loja. Seriam as regras, tá? As leis que esses homens deveriam seguir.
Então, em 1723, 5 anos depois da Grande Loja ter surgido, esse homem chamado pastor James Anderson, ele vai criar as leis e as obrigações fundamentais para se participar da Grande Loja, dessa Grande Loja maçônica na Inglaterra. Então, para vocês que estão me escutando pela gravação ou aqui ao vivo, a maçonaria ela surge a Grande Loja surge em 1717 e a Constituição da Maçonaria surge em 1773. A maçonaria é uma religião? Não, não é uma religião. Não é uma religião. A maçonaria, ela é uma corporação de amigos que queriam viver dentro de uma ideia de tolerância, de aceitação. Não é porque nós temos religiões diferentes que nós temos que brigar. Então a ideia desses homens era criar uma religião de tolerância e também de respeito entre eles, além de trabalhar muito o aspecto moral do grupo, um aspecto ético do grupo. Essa era a ideia dessa Grande Loja. Então surgiu como um grupo de união e harmonia. Essa era a ideia da Grande Loja. Não tinha nada a ver com religião no sentido da palavra. Embora a Grande Loja, ela, na Constituição dela, nas leis da Grande Loja, o primeiro artigo é justamente a honra ao grande arquiteto do universo, que é Deus, que é a Santíssima Trindade. Então a maçonaria ela está ligada principalmente a essa ideia de monoteísmo, de um Deus único, e de que todas as nossas ações, seja católicos, seja anglicanos, seja luteranos, sejam outra religião cristã, que todos esses homens se respeitassem através do grande arquiteto do universo. É assim que eles chamam Deus, grande arquiteto do universo. Alguns carros vocês vão ver, inclusive, quando você sabe que o cara é maçom, tá bem grandão assim, ó, G.A.D.U. Gado, escrito atrás, Gado, G-A-D-U. Isso quer dizer grande arquiteto do universo. Se você vê um carro com essa logomarca ali atrás, alguém escreveu assim, Gado, com U, tá? Significa que esse cara é maçom. Chama-se aí o grande arquiteto do universo. Então a maçonaria, a Grande Loja, ela surge como esse grupo de amigos que queriam viver a harmonia, que queriam viver o respeito, que queria viver a ética, a amizade, tá? E essa foi a ideia bonita, até vamos dizer assim, da maçonaria quando ela surgiu lá na Inglaterra em 1717 e depois com a Constituição de 1723. Foi chamada então de a Grande Loja maçônica. Então vamos dizer assim que a maçonaria tem um grande pé na Inglaterra, até hoje é assim, tá? O que Roma é para o catolicismo, a Inglaterra é para a maçonaria. Então a Grande Loja, a sede até hoje é a Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Grande Loja maçônica, da primeira loja maçônica a existir enquanto entidade unificada, tá bom? Essa maçonaria inglesa, ela recebeu o nome de maçonaria regular. Maçonaria regular. Porque vai surgir depois uma outra loja, vou falar daqui a pouco dela, que ela foi chamada de maçonaria irregular. Quer dizer, não aceita. A maçonaria inglesa não aceita essa outra maçonaria. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, tá? Quais são as características dessa grande loja ou maçonaria regular? Primeiro, ela é conservadora nos princípios, conservadora. Ela é espiritual, ela é religiosa, tá? Ela é religiosa. O primeiro artigo que o pastor James Anderson escreveu, eu falei isso para vocês, é que tudo que se faça, faça em nome do grande arquiteto do universo, Deus. Tá? Então ela é religiosa, a grande maçonaria, a grande loja inglesa é religiosa, e ela é confraternizadora, quer dizer, ela trabalha a ideia do respeito, ela trabalha a ideia da tolerância, essa é a ideia da grande loja inglesa. Conservadora, religiosa e confraternizadora, quer dizer, tolerante para com os diferentes. Você pode ser católico, pode ser protestante, pode ser o que você quiser, não se discute. Pessoal, até hoje é assim. Nas grandes lojas,
não, nas reuniões, eu não sou maçom, mas eu estudei muitos anos a maçonaria, nas grandes lojas não se pode discutir política, não se pode discutir futebol, não se pode falar de mulher, não se pode falar de nada que vai criar briga, eles não aceitam. Se discute coisas da loja, mas todo assunto que é polêmico, todo assunto que... Tanto é que nessa eleição política, você não viu nenhum maçom dentro das lojas falar de Bolsonaro ou de Lula. Eles não discutem isso. Tá? É para justamente não ter entre eles brigas. Eles não aceitam. Não quer dizer que eles não votam no Lula ou não votam no Bolsonaro. Mas nas lojas não se discute isso. Tá? Tanto é que quando o Bolsonaro visitou uma loja maçônica, as outras não criticaram e nem elogiaram. Ficaram caladas. Então esse é um espírito das grandes lojas maçônicas. A não discussão de temas como política, como futebol, como mulheres, para não ter essa desavença entre eles. Porque a ideia da grande loja inglesa é a confraternização, é a tolerância entre eles, ok? Então essa grande loja, chamada Maçonaria Regular, ela é a maior maçonaria ainda existente. Ela tem quase 70 milhões de adeptos no mundo. Hoje deve ter passado um pouco disso, tá? Então vamos dizer que chega a quase 100 milhões de pessoas que são adeptos dessa maçonaria inglesa, dessa maçonaria chamada regular. Tá? Regular. Os princípios básicos dela, como eu falei para vocês: tolerância, fraternidade, aquilo que os franceses chamam de igualdade, fraternidade, liberdade, a grande loja capta muito bem isso, tá bom? Eles querem formar homens bons, verdadeiros, honrados, honestos. Eu quero que até abrir um parênteses para vocês entenderem o que é isso. As pessoas, a gente sempre escutava assim: a maçonaria, você não pode sair de lá que eles te matam. Não tem nada a ver em relação a isso. Tanto é que uma vez eu visitei uma loja, eu trabalhava num banco, nós queríamos abrir a conta dessa loja, e aí, perguntando sobre isso, né, o pessoal fala que quem sai da maçonaria, vocês perseguem. Aí o grão-mestre me respondeu o seguinte: ó, que eu tô com cheque na mão, esse cara já estourou a conta dele 3 vezes, a loja 2 vezes propôs ajuda para ele não aceitou. Então a partir de hoje nós vamos ter uma reunião, vamos devolver o cheque para ele e vamos expulsar ele da loja. Então eles não aceitam que um membro suje o nome dos outros. Então essa ideia é da honestidade. Segundo eles, um maçom desonesto suje o nome de todos os maçons. Então para eles, maçom não pode ser desonesto, não pode ser picareta, porque isso suja o nome de todos os maçons. Então só para mostrar essa ideia de que essa grande loja, a inglesa, ela quis formar homens honestos, bons, verdadeiros, honrados, que possam ser distinguidos na sociedade pelo seu jeito de ser. Essa era a ideia da grande loja, tá? Então essa ideia de amizade entre eles, de tolerância entre eles, foi o que foi mais batido em relação a isso. E para que isso aconteça, logicamente, várias regras foram criadas, além daquelas regras que o pastor James Anderson estabeleceu. Então, vamos falar aqui que 3 coisas são importantes na maçonaria inglesa. 3 coisas. A fé em um Deus, eles não abrem mão disso, em um Deus monoteísta, a fé em um Deus, esse é o primeiro artigo deles, eles não abrem mão. O maçom da grande loja precisa ser um homem que tenha fé em Deus, tá? De novo, como é que eles chamam Deus? Grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Esse é o nome que eles dão a Deus. Segundo, que a fidelidade a toda autoridade civil legítima. Então a maçonaria inglesa ela é bastante democrática. Então eles não questionam governos. Se o governo é eleito legitimamente, eles respeitam esse governo. Pode ser de esquerda, pode ser de direita. Para eles, todo governo eleito legitimamente deve ser respeitado. Tá? Isso é uma coisa muito interessante da maçonaria. Então a maçonaria luta pela democracia, luta por essas questões ligadas aos governos legítimos. Tá? E terceiro e último ponto, não menos importante, todos os maçons devem ter respeito e amor fraterno para com aqueles que têm opinião diferente da minha. Então aqueles que têm opinião diferente da minha devem ser respeitados e amados, mesmo pensando diferente. Então esses são os 3
vamos dizer, os 3 grandes princípios da maçonaria inglesa. Aí você já deve estar se perguntando, mas por que então a igreja perseguiu um projeto tão bonito como esse? Vai guardando aí que daqui a pouco eu não responder isso, tá? Então, por que a igreja condena a maçonaria? Por que a igreja perseguiu uma coisa que é tão bonita e tão parecida com o cristianismo? O respeito, a tolerância, a amizade, né? Essas coisas todas. Aí a resposta está agora no próximo grupo da maçonaria, chamado de maçonaria irregular. Tá? Maçonaria irregular. O que foi essa? Qual a primeira maçonaria? Ela é conservadora, inglesa, tá? A segunda maçonaria, chamada irregular, ela é francesa, liberal. A outra era religiosa, lembra disso, né? A inglesa é religiosa. Essa aqui é política. Essa é política francesa. A outra era congregadora, congregava. Essa aqui é revolucionária. Qual foi a ideia dessa maçonaria irregular? Durante o século XIX, graças principalmente à Revolução Francesa, os franceses diziam o seguinte: já que nós temos que tolerar todos os homens, devemos tolerar também os ateus. Devemos tolerar aqueles que não são religiosos. Então esses não religiosos devem participar da maçonaria também, eles diziam. E aí o que eles fizeram, a maçonaria inglesa, a maçonaria francesa? A maçonaria francesa passou a receber o nome de Grande Oriente, tá? Só para separar para vocês. Inglesa, Grande Loja. Francesa, Grande Oriente. Por isso que tem essas 2 denominações ainda hoje. Grande Loja Maçônica e Grande Oriente Maçônica. São 2 lojas diferentes. E aí, eles falaram, a primeira coisa que essa maçonaria francesa fez foi tirar o primeiro artigo da Constituição da Alta Loja. Qual que era o primeiro artigo da Constituição? Fazer tudo em nome da Santíssima Trindade. Como era para tolerar todo mundo e tinha ateu nessa maçonaria francesa, eles tiraram esse primeiro artigo. Isso foi, então a maçonaria inglesa não aceita a maçonaria francesa como maçonaria, por ter tirado esse primeiro artigo religioso. E a partir desse momento, como a Revolução Francesa, ela foi sobretudo anticatólica, vocês conhecem a história da Revolução Francesa, eles perseguiam principalmente príncipes, reis e padres. A Revolução Francesa, ela perseguiu muito a Igreja Católica. Então essa maçonaria francesa passou a ser anticlerical, passou a ser anti-igreja. E muitos, inclusive, declararam o sonho de acabar com o catolicismo na França. Percebeu o porquê da crítica da Igreja Católica? Então a Igreja Católica começou a perceber na maçonaria, na verdade, a grande inimiga do catolicismo. Por quê? Porque escutou muito mais essa loja francesa e não a inglesa. Você sabe que uma árvore que cai faz mais barulho do que 100 que nasce, né? Então, ou seja, a igreja colocou no mesmo caldeirão todos os maçons, né? Os franceses e os ingleses, achando que todos eram inimigos da igreja. E a partir desse momento, mesmo que a grande loja fosse religiosa, fizesse o seu estatuto a partir da Bíblia, tem que se jurar em cima da Bíblia para ser maçom da grande loja. Para você entrar na grande loja, você tem que fazer juramento em cima da Bíblia. Até hoje é assim, tá? É assim, você faz o juramento em cima da Bíblia. Mas a outra se tornou, então, a grande crítica do catolicismo, a loja francesa. Então a igreja começou a escrever várias bulas, escrever várias constituições contra a maçonaria. Eu quero só dar 2 exemplos aqui para vocês em relação aos conflitos. Do Papa Clemente XII ao Papa Bento XIV, que ano que foram esses papas, tá? O Clemente XII e o Bento XIV. O Clemente XII, ele começa a governar a igreja em 1730, quer dizer, 7 anos depois da maçonaria, tá? 7 anos depois da maçonaria. Até o Bento XIV, que foi até 1774, quer dizer, de 1738, Bento XII, até 1845, com o Bento XIV, a igreja, ela emitiu em 108 anos de história, a igreja emitiu 14 documentos contrários à maçonaria. Em 108 anos. Do Bento XII
do Clemente XII ao Bento XIV. Agora veja bem o que eu vou falar. Depois do Pio IX, 1846, ao Leão XIII, 1903, quer dizer, 57 anos, a igreja emitiu 342 documentos contra a maçonaria. Muito mais. O maior papa contra a maçonaria foi, sem dúvida nenhuma, o Leão XIII. Leão XIII. Só ele emitiu mais de 200 documentos contra a maçonaria. Tá? Quais foram os argumentos que a igreja usou contra a maçonaria, seja inglesa, seja francesa? Primeiro, indiferentismo, quer dizer, tornar todas as religiões iguais. Você sabe que a Igreja Católica, até o Vaticano II, se colocava como a principal religião. Então, seja, declarar que todas as religiões são iguais, naquele momento era pecado na igreja. Era pecado na igreja. Segunda coisa é que a igreja condenou na maçonaria o segredo. Segundo a igreja, o segredo não faz parte do cristianismo, não faz parte dessa aceitação. Então, também a igreja condenou isso. Terceiro, como na Itália, a unificação italiana tomou muito, a unificação da Itália foi pelos liberais e a maçonaria participou do lado dos liberais contra a igreja declarou que a maçonaria trazia o quê? Perturbação à ordem pública. Então a maçonaria foi condenada por ajudar a tirar terras da igreja, a tirar terras das pessoas para unificar a Itália. Isso no século XIX, tá? A Itália foi unificada em 1870. Então, na Itália, principalmente, teve uma associação secreta chamada Carbonária, que era uma sociedade secreta como a maçonaria. Então, segundo a igreja, a maçonaria trazia essa ideia de perturbação da ordem pública. E outra coisa, o quarto ponto é que a maçonaria traz heresias misturando várias religiões diferentes. E o quinto, outros motivos justos, só foi colocado isso, por nós reconhecidos. Então a maçonaria ela foi condenada, assim, principalmente porque onde está a igreja? Na Itália. E quem ajudou a tirar as terras da igreja junto com os liberais? Os maçons. Então a igreja ela passou a ter um grande ranço da maçonaria. Sem contar essa questão do indiferentismo, mesmo o inglês é isso, as religiões se equivalem, tá? Recentemente, vamos pegar o século XX agora. No século XX, tá? Só pegar o Leão XIII. O Leão XIII, numa encíclica chamada Humanus Genus, Leão XIII, de 1884, ele vai condenar a maçonaria porque ela é naturalista, quer dizer, racionalista e naturalista. Em outras palavras, deixa eu tirar o gato aqui. Em outras palavras, quando você é racionalista, você não aceita a revelação, você não aceita a fé. Então, olha o que ele fala. A maçonaria, ela nega a revelação divina e os dogmas da igreja. Então, foi por esse motivo que ele escreveu aí 226 documentos contra a maçonaria. Recentemente, em 1917, o Código Canônico da Igreja de 1917, hoje a Igreja tem um outro Código Canônico de 1983, mas o Código Canônico de 1917 dizia o seguinte, que aqueles que se fizessem maçons estariam sob pena de excomunhão, tá? Isso em 1917. Depois, a última condenação da Igreja foi com o Papa João Paulo II. Em 1983, no novo Código Canônico de 1983, o Papa diz o seguinte, abre aspas, quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja, ele não cita aqui a maçonaria, mas a gente sabe que é maçonaria, maquina contra a igreja, seja punida com justa pena. E quem promove ou dirige uma dessas associações, seja punido com interdito. Tá? Então aqui vocês estão vendo que o Papa está colocando aqui, o Papa João Paulo II, que essas pessoas sejam punidas, justa pena. Aqui não deixa claro o que é essa justa pena. O fato é que, então, para a igreja ainda hoje, os maçons eles estão fora do âmbito da igreja. Existe, o João Paulo II chega a falar que quem se torna maçom deve ficar fora da Eucaristia, tá bom? Essa foi uma questão. Essa grande Oriente, ela tem em torno de 10 milhões de adeptos. Ela é bem menor do que a outra. Enquanto a outra tem quase 100 milhões, essa maçonaria francesa, chamada Grande Oriente, ela tem aí
cerca de 10 milhões de adeptos. Eu só quero mostrar um pouco os símbolos da maçonaria. Vocês conhecem os símbolos da maçonaria? Alguns símbolos são religiosos da maçonaria. Quais são esses símbolos da maçonaria que são religiosos? Tá? Que vocês conhecem e já pelo menos ouviram aí falar. 3 desses símbolos remetem à Santíssima Trindade. O triângulo, existe um delta luminoso e os 3 pontos que os maçons assinam nas suas assinaturas. Eles colocam 3 pontos. Isso é ligado aí à Santíssima Trindade, tá? Então são símbolos ligados à Santíssima Trindade. O triângulo, um delta, muitas vezes esse delta tem um olho dentro dele. E os 3 pontinhos são símbolos que evocam a ideia da Santíssima Trindade. Logicamente, então esse maçom ele é ligado à grande loja inglesa, que ela é religiosa. Os outros símbolos da maçonaria, eles estão ligados ao período que eles foram pedreiros. Lembra que eu falei para vocês que na Idade Média eles eram pedreiros. Mas cada um desses símbolos remetem a uma atitude que o homem deve adotar para melhorar enquanto pessoa humana. Então vou citar alguns deles para vocês, tá bom? O compasso que os pedreiros usam, os maçons também usam. Para quê? Medida na busca. Você deve ser uma pessoa equilibrada, está dizendo os maçons. Então o uso do compasso na maçonaria significa equilíbrio na busca, tá? O esquadro, também usado pelos pedreiros na maçonaria, tem um sentido de retidão na ação. Seja cauteloso quando agir, está dizendo os maçons. O malho, na verdade, é a pá do pedreiro. Significa vontade na aplicação. Deve agir com vontade nas coisas que você faz. Não fazer pela metade, mas fazer com vontade. O cinzel, que é aquela que você bate na madeira para melhorar a madeira ou na pedra. Discernimento na investigação. Você tem que ter clareza naquilo que você investiga. Perpendicular, profundeza na observação. O nível, aquele nível que você coloca nas paredes. Aplicação correta dos conhecimentos. Tem que aplicar bem os conhecimentos que você tem. A régua, que é a régua do pedreiro. A maçonaria usa isso como precisão na execução das suas ações. A alavanca, o poder da vontade. A trolha é aquele martelinho que você bate no cinzel. A trolha significa benevolência para com todos. E eles usam um avental, os maçons. Já viram o avental que eles usam? O avental significa trabalho constante. Porque quem usa avental é porque está trabalhando. Quando você chega na cidade que a maçonaria está presente, eles colocam geralmente um jovem com a trolha, né, esse martelinho e o cinzel. Para significar que ali tem uma loja maçônica, mas sobretudo que o ser humano precisa melhorar enquanto ser humano. E cada dia que passa o ser humano tem que melhorar. E aí eles usam o Templo de Salomão. Todas as lojas maçônicas têm uma grande casa que eles chamam de Templo de Salomão. Geralmente ela é muito bonita, muito imponente. Qual que é a ideia do Templo de Salomão? Significa o seguinte: o Templo de Salomão é o próprio universo. Tá? Ao construir o templo, o ser humano está construindo um mundo melhor. Essa é a ideia. Então, construir o Templo de Salomão significa que nós precisamos nos construir para melhorar o mundo. O mundo só vai melhorar se a gente se construir melhor. Então, o simbolismo aqui ele é muito interessante porque ele entra na dimensão daquilo que a razão não alcança, porque o símbolo ela vai na profundeza das coisas. Então, a ideia do símbolo da maçonaria... Vou pegar um negócio aqui. O símbolo da maçonaria significa atingir a essência das coisas. Essa é a ideia da maçonaria, tá bom? Atingir a essência das coisas. E aí um dado interessante em relação à maçonaria, eu quero voltar aqui, está ligado a maçonaria é uma loja secreta. Os maçons não se definem assim. Eles definem que a loja deles é fechada, não secreta. Você tem acesso a todos os nomes de quem... Se você quiser fazer uma pesquisa, eles entregam o livro para vocês, do que gastam, o nome de quem participa, as regras da casa. Eles só não divulgam as discussões internas, porque eles acham que se você divulgar isso, você atrapalha no andamento da loja. Por que a mulher não entra na loja no sentido das reuniões dos homens? Porque eles acham que a mulher pode causar discórdia no meio entre eles. Tem essa visão medieval ainda que a mulher pode trazer
discórdia, um homem que olha para uma mulher com interesse, separação. Então eles evitam que a mulher fique ali. Então o segredo é para edificar o que se define numa loja, para você não sair espalhando, para não atrapalhar os seus objetivos. Essa é a ideia dos maçons, tá? Então, mas eu, nas minhas pesquisas, o que se discute numa loja maçônica? É lógico que existem graus. Os graus significa que você está evoluindo. Você está no primeiro grau, só escuta coisas do primeiro grau. Vai para o segundo grau, só vai escutar coisas do segundo grau. Vai para o terceiro, assim por diante. Até você se tornar um grão-mestre. Cada grau tem os assuntos de interesse daquele grupo, que não vai passar para outros que não têm essa preparação. Então os graus significam o quê? Que você precisa ser um ser humano que está se evoluindo. Evoluindo, tá bom? Quero finalizar aqui. Me convidaram 2 vezes para ser maçom. E para ser maçom não é qualquer um que se torna maçom, não. Tem que receber um convite da loja. E para receber um convite da loja é o seguinte. Funciona assim. Eu sei porque meu compadre é maçom e ele me convidou. Como não é escondido, pode falar, o nome dele é Neymar. Neymar falou assim para a loja: eu conheço um professor que ele tem todos os perfis para participar da nossa loja. Aí a loja falou assim: então faça o convite. Aí ele me fez o convite, falou, me convidou. Eu falei: não vou aceitar não, o Neymar. Não é do meu interesse, conheço a maçonaria, mas não tem interesse não. Beleza. Passou mais uns 3, 4 meses, a loja fez um segundo convite através dele. Eles acharam que eu ia pensar melhor, tudo mais, me fizeram um convite. Aí eu falei: não, Neymar, de novo, para mim não tem interesse, porque, sabe, eu sou católico e aquilo que eu já busco em relação à religião, eu encontro no catolicismo, não precisa mais participar de nenhuma loja. Respeito, sei que o trabalho que vocês fazem e tudo mais. Aí não se chama mais. Eles fazem um convite 2 vezes. Então nenhuma loja maçônica me convida mais, porque eu recusei. Mas sempre é alguém lá de dentro que vai te procurar, que vai fazer o convite para você ser maçom. E o que se decide lá? Depende, vou pegar um caso específico de um caso que eu fiquei sabendo por pesquisa. Um rapaz estava desempregado, não conseguia emprego, e a loja perguntou: qual que é a sua profissão? Ele falou: sou caminhoneiro. Beleza. Então a loja se reuniu e deu um caminhão para ele. E aí ele falou assim: a partir de agora você não vai precisar mais ficar apertado, isso aqui é um caminhão seu, mas você vai trabalhar. São os assuntos que se discute na loja. Questão ligada à moralidade, questão ligada a como ser melhor, né? São os estudos que eles fazem, como ser melhor pessoa. Essas coisas são as discussões na loja. Fora disso não tem mais nada, é só isso. São discussões, lógico, cada grau tem a sua. Em alguns grupos tem estudos, né? Cada grupo mais evoluído vai se estudando. É isso que tem nas lojas. O segredo é simplesmente, por exemplo, é chato você falar que um cara desempregado recebeu um caminhão. Mantém segredo entre eles. Tanto é que eu não sei o nome da pessoa, só fiquei sabendo da história. Tá? E, por exemplo, vou dar um outro exemplo dessa corporação. Se você é maçom, você conhece se outro cara é maçom, só não pegar da mão deles. Eles têm um jeito diferente de pegar na mão. Tanto é que eu e esse meu compadre Neymar, nós cumprimentamos o mesmo cara e falou: esse cara é maçom. Eu falei: como é que você sabe? Ele falou: do jeito de ele apertar minha mão. E eu não sabia, esse meu compadre sabia. Então eles têm certos códigos que ajudam eles a identificar quem é maçom. Isso ajuda muito. Você está lá na rua lá e o seu pneu fura no meio da estrada. Você fica com medo de saber quem pode te ajudar. Então você faz certos sinais, se o outro cara que está vindo no carro for maçom, ele para te ajudar, porque ele sabe que você é maçom. Então a ideia é que os maçons é uma corporação de ajuda mútua. Quem é maçom corta cabelo com quem é maçom. Quem é maçom compra em supermercado de quem é maçom. Quem é maçom só vai em restaurante de quem é maçom. Então é uma forma deles se ajudarem. Antigamente, você precisava ser rico para ser maçom. Hoje não. Hoje, segundo eles, você tem que ter certos cargos estratégicos. Tem que estar em banco, tem que estar numa rádio, alguma coisa para ajudar. Você tem que de alguma forma contribuir para o crescimento do grupo também, tá? Então, um pouco é isso. Então eu vou abrir agora para vocês. Quem quiser fazer as perguntas, fiquem à vontade. Já expliquei o que é maçonaria regular inglesa, grande loja. Expliquei o que é maçonaria irregular francesa. Essa francesa ela é anticlerical, não gosta da igreja, enquanto a outra é religiosa. E a igreja católica ela vai condenar, principalmente por essas críticas da maçonaria irregular e também da perseguição que a maçonaria fez na Itália, a igreja católica. Então a igreja católica criou o ranço. Agora, eu estou trabalhando no contexto de um padre que é pesquisador dessa área, chama, vou pegar o nome de Henrique Matos. Ele fala uma coisa bem bacana. O Vaticano II, a frase dele é tão interessante no final, que é muito bonita em relação ao que ele fala. Ele diz o seguinte: o Vaticano II, ele abriu-se, tem até uma frase aqui, ó,
Antes de você radicalizar e querer demonizar quem é maçom, lembra do Vaticano II, ele fala assim, a igreja, em virtude da missão de iluminar o mundo inteiro com a mensagem de Cristo e de reunir em um só espírito todos os homens de qualquer nação, raça, reunir em só um espírito todos os homens de qualquer nação, raça e cultura, constitui um sinal daquela fraternidade que torna possível fortalecer o diálogo sincero. Então a própria igreja se abre a esse diálogo como a maçonaria se abriu no passado e se abre ainda hoje. Então é possível que no futuro bem próximo, até movido por esse espírito do Vaticano II, desse concílio da igreja que se aproximou muito do diálogo, é bem possível que os próximos papas aí devem tirar essa proibição, né, entre igreja e maçonaria. É possível que a igreja comece a captar de forma livre membros da maçonaria. Hoje existem gente da igreja que são maçons, mas eles vivem quase como escondidos, não se revelam porque tem essas condenações da igreja. Mas de qualquer forma a gente acredita que nos próximos pontificados, quem sabe até do Francisco, vai haver aí uma melhor discussão sobre a maçonaria e a abertura desse ingresso dos maçons, porque é um grupo tranquilo. Guto, mas a grande loja, a Grande Oriente na minha cidade, ela é religiosa também. Sim, hoje no Brasil, Grande Loja e Grande Oriente se fundiram, você nem sabe mais o que é uma e o que é a outra. Muita gente da igreja participa da Grande Oriente, ela é religioso, não é intolerante com a igreja. Hoje essa perseguição à igreja do século XIX, dos maçons, já não existe mais. Nem na Grande Oriente, isso acabou. Um ou outro maçom pode ser crítico à igreja, mas no geral os maçons são muito tranquilos em relação à igreja, ao catolicismo e outras religiões também, tá bom? Vou parar a gravação e vou abrir para vocês fazerem as perguntas.